Olá, meus amigos e minhas amigas. Deixe-me levantar uma única questão para fazer você refletir. Como exatamente nós podemos definir, através de palavras, a vida do homem? O que exatamente é a vida do homem? Seria, porventura, a vida que se encontra no corpo eterna? Por que exatamente eu levanto essas questões? Resposta simples: porque os seres humanos querem salvar as suas próprias vidas. Mas veja bem, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Se a vida do homem é o próprio Cristo, por que exatamente os seres humanos estão tentando salvar a Cristo? Por acaso Cristo precisa ser salvo pela carne? Uma vez que no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, está escrito: o espírito, na verdade, está pronto, disse Cristo. É apenas a carne que é fraca. Se o espírito é santo, e o espírito está pronto, e o espírito é a vida do homem, por que exatamente o espírito precisaria ser salvo pela carne? Uma vez que a carne é inimiga do espírito, não faz o menor sentido. Pois no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, disse Paulo: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Então, por que exatamente você está tentando salvar a sua vida, que é o espírito? Sendo que o corpo milita contra o espírito. Por acaso, o seu espírito, que é a sua vida, precisa ser salvo pela carne, que é inimiga do espírito? Talvez você não tenha compreendido, meu amigo. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, disse Paulo: condenou Deus o pecado na carne, não no espírito. E se a vida do homem é justamente o espírito de Cristo, por que exatamente a nossa vida precisaria ser salva? Não faz o menor sentido, até porque no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 26, está escrito: porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Sim, o espírito é a vida do corpo, mas o espírito é santo. O espírito não peca, é a carne que é fraca. Por isso que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, está escrito: Deus envia o seu espírito, então o corpo é criado. Se o espírito é a vida do homem e Deus envia o espírito dele para que o corpo seja criado, podemos entender perfeitamente que a vida que está no corpo é justamente o espírito de Deus. Por acaso o espírito de Deus precisa ser salvo pelo corpo? Uma vez que no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só espírito, o espírito de Deus. Sim, Deus é este espírito que está no corpo. Por acaso, você pretende salvar a Deus através das obras da carne? Uma vez que a carne milita contra o espírito, como poderia a carne salvar a Deus? Isto não tem lógica, meu querido amigo. Isto contraria absolutamente o senso comum. Prova disto que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, está escrito que o pó retorna à terra e o espírito retorna a Deus. O espírito, que é a sua vida, é eterna. A vida do homem é eterna porque é o próprio Deus, o único que possui eternidade e imortalidade é Deus, que é justamente este único espírito que é a sua vida. É apenas o pó que retorna ao pó, pois o pecado foi condenado na carne, não no espírito. Então, por que exatamente você está tentando salvar a sua vida? Não, meu amigo. O que você pretende salvar é a consciência do corpo, pois você se identifica exatamente com os pensamentos da carne. Mas os pensamentos da carne é apenas a ilusão do ser. A carne não possui vida em si mesma, pois a vida do corpo é o espírito, e o espírito é o próprio Deus que está se desdobrando através de todos. Veja bem, o único Cristo que existe é a sua vida. O único Deus que existe é a sua vida em manifestação. Não existe outro Cristo senão a sua vida. Repito, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, independentemente de
Cristo ter sido manifesto sobre você, isto não muda a verdade que Cristo é a sua vida. Repito, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você entenderá este mistério. Mas pouco importa, a verdade não depende do seu reconhecimento para ela existir, pois ela existe independentemente de você reconhecer esta verdade que Cristo é a sua vida. Veja bem, você gostaria de salvar a sua vida, mas, repito, o que exatamente é a vida do homem? Vamos ver? Seria porventura a alma ou o espírito? Qual a sua opinião? A vida do homem é a alma ou é o espírito? Por que eu levanto essa questão? Veja bem. No livro de Jó, no capítulo 34 e no versículo 14, está escrito: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o seu pó. Veja bem, não está escrito aqui que se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse a sua alma. Não. Se Deus recolhesse o seu espírito, toda a carne retornaria ao pó, pois o Espírito de Deus é que é a vida do homem. Repito, se Deus recolhesse o seu espírito, o espírito dele, pois o espírito dele é a sua vida. Então, por que exatamente você está tentando salvar a Deus? Pois a sua vida é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Você ainda não compreendeu, meu querido amigo? A vida nada tem a ver com a alma. Ele não mencionou alma nesta passagem, conforme consta no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, onde está escrito: e o pó retorna à terra, tal como era, e o espírito retorna a Deus. Ele não menciona a alma, pois a alma não é um espírito. A alma é apenas a consciência de ser o corpo. Enquanto o corpo está vivo, você está consciente de ser humano. Mas uma vez que o corpo retorna ao pó, o espírito retorna a Deus. E para onde exatamente foi a alma? Para lugar nenhum. Uma vez que o espírito deixa o corpo, a alma, que é a consciência de ser, deixa de existir. O corpo, sem o espírito, está morto. Não diz que o corpo sem a alma está morto, simplesmente porque o corpo é a alma. Um corpo vivo é uma alma viva. Repito, o corpo vivo é uma alma viva, é um ser consciente. É estar consciente através do corpo, é ser uma alma viva. Por isso que no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Espera aí, mas o pecado foi condenado na carne. Como que a alma pode morrer pelos pecados da carne? Simplesmente porque a alma é a consciência de ser o corpo. Você peca conscientemente através do corpo. Você compreende, meu amigo, que é a alma que peca, ou seja, é a consciência de ser, que você comete o pecado através da consciência. Você comete um pecado conscientemente que está pecando. E isto ocorre através do corpo, pois a alma é a consciência de ser o corpo. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, está escrito: condenou Deus o pecado na carne. Mas quem peca é a alma, que é o corpo, que é a consciência de ser o corpo. Pois no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, está escrito: o que nasce da carne é apenas carne. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46, diz: primeiro é o natural, depois o espiritual. Veja bem, o que nasce da carne, disse Jesus, é apenas carne. A alma é a carne viva. Uma alma morta é o corpo morto, pois primeiro é o natural. A alma não é um ser espiritual, pois primeiro é o natural, meu querido amigo. Então, o que exatamente você está tentando salvar? É a Deus. Mas espera aí, isto não é verdade. Você não pretende salvar o espírito, porque lá no fundo você sabe que você quer salvar é exatamente a identidade humana. Você quer salvar a sua consciência de ser o corpo. Nisto podemos entender exatamente por quê.
a verdade é um axioma. Repito, a verdade, ela é um axioma. Se a vida de fato é eterna, então ela não pode morrer. E se nós estamos vivos, como morreremos? Reflita junto comigo, meu amigo. Repito, se a vida é eterna, então ela não pode morrer. E se nós estamos vivos, como nós iremos morrer? Não há como se tornar eterno, pelo simples fato de que o que é eterno sempre existiu, e se sempre existiu, é porque já era eterno. Então, não há lógica alguma tentar salvar a vida do homem, pois a vida do homem é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é eterno. O Espírito de Deus não precisa ser salvo. O que você está tentando salvar é a ilusão do ser, que é a consciência de ser o corpo. Mas você não é o corpo, senão o Espírito do Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pense e raciocine, meu amigo. Até o próximo vídeo.